Olá, meus amores, bom dia. Vamos para a nossa aula de história. Nós vamos estar utilizando o nosso livro. Vocês vão abrir ele na página 14, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a solidariedade nas cidades e nas comunidades. A importância desse espírito de união entre as pessoas para o crescimento, para a memória dos bairros, das comunidades em que vivemos, ok? Acompanhe a leitura direitinho, a Pro vai lendo, vocês vão acompanhando a leitura com o dedinho, escuta o que a Pro está falando, observa a pronúncia e quem sabe ler vai agora pegar o livro e vai ler junto comigo. Bora lá? Tô aguardando vocês nessa leitura, viu? Beijos, vamos lá. Página 14. Nas cidades, deve sempre haver o sentimento de solidariedade e de respeito pela vida em grupo. Veja este exemplo. A comunidade de Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, criou um museu que preserva a memória e afirma a identidade de seus moradores, tomando e guardando os seus depoimentos orais. Parte do acervo do museu foi doado pela comunidade. Muitos dos moradores do bairro da Maré são migrantes que vieram do Nordeste e de outros estados do Sudeste, como Minas Gerais. Então, pessoal, aqui fala aquela coisa que eu comentei antes. É a união das pessoas, quando as pessoas se unem pelo um bem comum. Por exemplo, aqui às vezes as pessoas se reúnem para fazer mutirão na construção de casas. Quem pode, outras pessoas fazem doação de material, mas as pessoas se unem para isso. Tem também quando alguém está passando por alguma necessidade, as pessoas se reúnem para compra de fazer exames, remédio, médico, as pessoas se reúnem assim também. Mas tem também, por exemplo, vamos pegar um exemplo, o pessoal daqui de Olhos d'Água de Baixo, de Olhos d'Água e de Cartuni, às vezes eles sempre se reúnem para fazer a limpeza da barragem. Então, quem não pode ir fisicamente, ajuda da forma que pode, mas é um bem comum para toda a comunidade, porque toda a comunidade vai utilizar daquela água, não é isso? Então, é uma maneira também de solidariedade em relação à comunidade, ok? Agora vamos lá. Tem 3 questões agora aqui na página 14. E estas questões vocês precisam fazer com atenção e chamem um adulto, o papai, a mamãe, o irmão, que alguém que ajuda você, um responsável por vocês, para estarem resolvendo aqui, respondendo essas questões. A questão 1 a gente vai responder com o textinho que tem aqui no livro. A questão 2 e 3 a gente vai precisar utilizar a internet. Então, para vocês utilizarem a internet, é interessante que tenha alguém próximo de vocês para estar auxiliando vocês, até mesmo porque a internet não é um local para estar fazendo pesquisa sem ter uma pessoa para estar orientando direitinho, ok? Vamos lá? Número 1. Leia o texto abaixo, extraído do site Museu da Maré, depois responda as perguntas. Muitos chegaram no Pau de Arara, outros vieram numa terceira do Itá. Rodoviária, lugar de desembarque de quem ainda chega, lugar de um novo começo. Igá de Bacamarte, Codó, Sapé, Campina Grande, Serra Branca, Ipu, Cachoeira Alegre, São Fidélis, Ubá, tantas cidades e pessoas, saudades, expectativas, esperanças, memórias. Diferentes tempos que aqui se encontram. Esse trecho foi tirado do site Museu de Maré. Tempo de imigração, exposição os 12 tempos, Museu de Maré. Tem aí o endereço eletrônico do Museu de Maré, do site. Vocês podem estar colocando aí na página e entrarem no site e observarem direitinho, ok? Agora vamos lá. Letra A. Como os moradores do bairro da Maré chegavam antigamente à cidade do Rio de Janeiro, tem no texto que eu li. Presta atenção. E hoje, como eles continuam a chegar, tem também no texto. É só prestar atenção. Ouvir, interpretar. Número 2. Aqui pede para ser em grupo e sob a orientação do professor. Em grupo a gente não pode fazer porque a gente ainda está precisando manter esse distanciamento físico
as aulas estão sendo remotas, estão sendo via internet ainda. Então, o que é que a gente vai fazer? Sobre a orientação da professora? Sim, sobre a orientação da professora. Então, pelas redes sociais, como a gente vem fazendo, ok? Então, vamos lá, presta atenção. Procurem na internet em quais estados do Brasil ficam as cidades citadas no texto. Respondam no caderno. Então, essas cidades, Igá de Bacamarte, Sapé, onde é que ficam? Procura na internet e coloca aqui a resposta, ok? Número 3. Navegue pela página do Museu da Maré na internet e depois discuta com seus colegas quais são as principais atividades desse museu. Então, da mesma forma, com quem está ajudando vocês vão estar conversando e dizendo quais são essas principais atividades. Mas lembrem-se, essa atividade precisa ser supervisionada por um adulto, por um adolescente, por um responsável por vocês, ok? Pronto, vamos lá, página 15, dando continuidade aqui, ó, ao nosso conteúdo. Vamos nós. Em bairros mais afastados do centro do Rio de Janeiro, conhecidos popularmente como subúrbio, os moradores criam alternativas aos meios de comunicação tradicionais e resolvem seus problemas por conta própria, sem precisar estar buscando ou esperando o auxílio do poder público, por exemplo. Um exemplo é a rádio Bicuda FM, que existe oficialmente desde 2008 e foi criado pela ONG Bicuda Ecológica, no bairro de Vaz Lobo. O nome tem origem da Pedra da Bicuda, famosa na região norte do Rio de Janeiro por ser um ponto de prática de esportes. Os objetivos da rádio comunitária são promover a educação ambiental na região e abrir espaço para a comunicação e expressão cultural nos bairros do subúrbio. Alguns moradores participam ativamente da rádio com programas próprios. A rádio comunitária é um importante canal de comunicação para os moradores, pois aborda assuntos que nem sempre são tratados por outros veículos de comunicação. Por exemplo, a rádio, ela pode ajudar a solucionar vários problemas que a comunidade tem. É aberto um diálogo entre a própria comunidade. Pessoas da comunidade têm programas. Então, a solidariedade entre as comunidades possibilita isso. Crescimento, progresso da comunidade, independência da comunidade. A comunidade se unir, ter esse sentimento e poder resolver os problemas que vierem a surgir, ok? Vamos lá. Tem mais atividade aqui, ó. 1, 2 e 3. Número 1. Qual é a importância da rádio Bicuda FM para os moradores do subúrbio do Rio de Janeiro? Tá aqui. 2. Você conhece alguma organização de moradores parecida no seu bairro ou cidade? A nossa comunidade tem alguma organização dessa? Sim ou não? Qual? Vamos lá? 3. Quais problemas no seu bairro ou região você e seus colegas de escola poderiam se organizar para resolver? Primeiro pensa no problema, depois pensa como a gente poderia se reunir para resolver, ok? Vamos lá, agora vamos na página 16, rapidinho, só para a gente concluir essa parte aqui, ó. Página 16. Os grupos sociais deixam suas marcas nas cidades, que crescem e se modificam com o tempo. Dentro das cidades, a vida comunitária continua sendo formada pelo dia a dia das pessoas que nela vivem e trabalham. Brasília, a capital do Brasil, foi fundada em 1960, mas para ser construída, recebeu muitos migrantes, vindo de todas as partes do país. Esses migrantes criaram ali uma nova vida comunitária. Leia o texto a seguir sobre as bancas de jornal da cidade de Brasília. Preste atenção que eu vou ler aqui esse texto. Então, as cidades que foram sendo criadas, foram criadas também por migrantes, pessoas que saíam aqui, principalmente aqui dessa região nordeste, nosso nordeste mesmo. Quantas pessoas saem para ir para essas cidades em busca de trabalho e acabaram ajudando na construção dessas cidades mesmo, ok? Nossa história nas banquinhas de jornal. Quantas histórias habitam uma banquinha de jornal? Na banca, trocamos figurinhas em todos os sentidos.
Sempre rola um papo sobre política, futebol, calor do dia, preço da gasolina, rola piada, desabafo, fofoca. As banquinhas de jornal sobrevivem com dificuldade. Tentam se reinventar, oferecer novos produtos, atrativos e serviços, mas muitas não estão resistindo. Referência na cidade que resiste graças ao idealismo e o amor da dona, a jornalista Conceição Freitas. É a banca da 308 Sul. Lá ocorrem os deliciosos sábados temáticos com lançamentos de livros, cafezinhos, rodas de conversa fiada, criativa, intelectual, cultural, enfim, para todos os gostos. Essas iniciativas deveriam receber mais apoios e incentivos, pois têm como produto mais precioso a preservação da nossa memória e a síntese da vida de quadra, da vida comunitária de vizinhança, o que torna a cidade viva e interligada. Que as banquinhas da cidade consigam se manter mais do que os pontos comerciais, como lojas de experiência de vida real. Quando uma banquinha fecha, um pedacinho da cidade morre junto. Esse texto é de Samantha Salum, Nossa História nas Banquinhas de Jornal, que está em O Olhar Brasília, disponível também no site que tem ali no livro de vocês. Questão 1 e 2. Vamos lá? Na questão 1 diz: converse com seus colegas, mais uma vez com quem ajuda vocês, né? A distância não nos permite ainda. Por que lugares como as bancas de jornal são muito importantes para a vida comunitária de uma cidade como Brasília? Por quê? Na sua cidade, questão 2, na sua cidade, há lugares como esses onde as pessoas podem se encontrar e conversar? Respondam às atividades direitinho. Por hoje é só. Depois a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Façam com carinho. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Amém.